O Triângulo das Bermudas, um local cercado de mistérios, desaparecimentos de aviões e navios. Bom, mas o que será que acontece no Triângulo das Bermudas? Será que existe algum tipo de força sobrenatural que age lá? Será que os alienígenas comandam aquela região? Será mesmo que o que acontece no Triângulo das Bermudas é real? Então fica comigo que nós vamos descobrir afinal o que é o Triângulo das Bermudas. Fala galera, eu sou o Júnior. Antes de continuar, eu gostaria de pedir a ajuda de vocês. Se inscrevam aqui embaixo e deixem seu like. Muito obrigado. O que é então o Triângulo das Bermudas? Bem, essa área fica localizada no Oceano Atlântico, entre as ilhas Bermudas, Porto Rico, Fort Lauderdale e as Bahamas. Bom, essa região ficou muito conhecida por ser um local de desaparecimento de aeronaves, barcos e navios, sendo que as explicações mais difundidas são as de cunho sobrenatural. Bom, na era das grandes navegações, havia um fluxo muito grande de navios naquela região, isso porque elas aproveitavam os ventos da corrente do Golfo para navegar. A corrente do Golfo é uma corrente marítima potente e rápida do Oceano Atlântico, que tem origem no Golfo do México, escapa pelo Estreito da Flórida e segue a costa leste dos Estados Unidos e a sua extensão até a Europa. Uma das explicações para estes fenômenos de acidentes e desaparecimentos são distúrbios no campo magnético terrestre. Um dos casos mais famosos é o chamado Voo 19. Para quem não sabe, o Voo 19 era um voo de 5 aviões que faziam parte da esquadrilha norte-americana que estava fazendo exercício militar para treinar os novos pilotos. Parte desse exercício era bombardear rochedos nas Bahamas e depois voltar para a base testando as habilidades de navegação dos pilotos. Infelizmente, quando eles estavam retornando para a base no fim do treinamento, os aviões acabaram se perdendo. Eles nunca mais foram vistos. O próprio avião de resgate que foi enviado para eles acabou também desaparecendo. Muitas teorias já foram dadas para explicar o extraordinário mistério de aviões e navios desaparecidos, extraterrestres, monstros marinhos e influências de outras dimensões. Essas teorias estão entre as favoritas dos escritores de fantasias. Porém, há quem diga que os desaparecimentos e acidentes no Triângulo das Bermudas não têm nada de anormal. Acontece que a área do Triângulo das Bermudas é uma área bastante utilizada por navios e aeronaves, então é de se esperar que o número de acidentes seja alto por lá. Se compararmos com a média de acidentes de outras partes do planeta, percebemos que o número de acidentes no Triângulo das Bermudas está dentro do esperado, ou seja, proporcionalmente falando, não acontecem mais acidentes lá do que em outras partes do globo, como as teorias levam a acreditar. Em relação ao fato de não encontrarem destroços de aeronaves e embarcações que desapareceram lá, temos a corrente do Golfo, que funciona praticamente como um rio dentro do oceano, levando para longe tudo que entra em contato com ela. Isso explica também alguns problemas de resgate, pois mesmo que alguém consiga contato para solicitar apoio, quando o resgate chegasse no local indicado, os sobreviventes já estariam muito longe dali. Outra explicação para os afundamentos seria a formação de gás metano no oceano. Essa formação de bolhas faria com que as embarcações afundassem ao entrar em contato com elas. O gás metano também poderia fazer com que aviões caíssem. O ar menos denso faria com que os aviões perdessem sustentação. Além disso, no altímetro do avião, a altura é determinada pela densidade do ar. Como o metano é menos denso, o altímetro indicaria que o avião está subindo. O piloto que viajasse de noite ou entre nuvens, situações em que não é possível ver o solo, suporia que o avião estivesse subindo e reagiria descendo, fazendo com que o avião colidisse com o mar. Outro fator é que o metano aspirado pelo motor arruinaria a mistura de combustível e ar. Motores de avião queimam hidrocarbonetos, como a gasolina, misturados com o oxigênio, que provém do ar. Quando os níveis de oxigênio no ambiente diminuem bruscamente, a combustão pode parar por completo, fazendo com que o motor desligue. E o caso do voo 19 que eu comentei antes, a hipótese mais provável
é que as bússolas do avião do líder do grupo estivessem com defeito. Então, como todos deveriam seguir o líder por conta da disciplina militar, acabaram rumando a mar aberto. Sobre a hipótese de não haver destroços, o mais provável é que eles conseguiram pousar no oceano de maneira suave, de forma que as aeronaves permaneceram inteiras, afundando dessa maneira. Bom, e sobre o desaparecimento do avião que saiu em busca dessa esquadrilha, um navio avistou uma explosão exatamente na região onde esse avião deveria estar, e isso vai em encontro de um problema que esse hidroavião PBM-5 tinha. Era um problema conhecido de acúmulo de vapor de combustível, então era normal que acontecessem explosões com esse avião. Bom, mas então de onde surgiu essa aura misteriosa do Triângulo das Bermudas? Bem, a primeira obra documentada sobre desaparecimentos nessa área foi lançada em 1950 por E.V.W. Jones, jornalista da Associated Press, que escreveu algumas matérias sobre desaparecimentos de barcos no Triângulo. Jones disse que o desaparecimento de barcos, aviões e pequenos botes eram misteriosos e deu a esta área o nome de Triângulo do Diabo. Em 1952, George Sand afirmou em um artigo da revista do Destino que nesta área aconteciam estranhos desaparecimentos marinhos e aéreos. Em 1964, o escritor sensacionalista Vincent Geddes cunhou o termo Triângulo das Bermudas em um artigo da revista Argosy. Um ano depois, publicou o livro Horizontes Invisíveis, Os Verdadeiros Mistérios do Mar, onde incluía um capítulo chamado O Mortal Triângulo das Bermudas. Geralmente, Geddes é considerado o inventor do Triângulo das Bermudas. Mas foi 10 anos depois, em 1974, que o mistério tornou-se mito, através de Charles Berlitz e seu livro O Triângulo das Bermudas. Nesse livro, o Charles Berlitz ele recompilou alguns livros de Geddes e misturou com outras invenções, desaparecimentos e outras histórias para fazer o livro dele. Foi só depois da publicação desse livro que esses eventos ficaram conhecidos de forma mais abrangente pela imprensa e pelas pessoas. Então, na verdade, é um misto de ficção, fantasia e histórias reais que fez o Triângulo das Bermudas ficar tão famoso. Como foi dito, lá não acontecem mais acidentes do que em outros lugares do planeta, proporcionalmente falando. Então, essas explicações de alienígenas, outras dimensões, monstros, são mais na verdade culpa de escritores de ficção do que qualquer outra coisa. Esses escritores de ficção, eles escrevem essas histórias de ficção baseada muitas vezes em histórias reais, só que puxando para o lado da fantasia. Então, quem não conhece muito a história real ou não procura saber, eles acabam comprando o pacote todo, acham que a história toda é verdadeira, quando na verdade é só um trecho. E você, tem alguma história do Triângulo das Bermudas que ainda não foi solucionada? Comenta aqui embaixo. Também não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu!